A gente vai falar agora sobre um assunto fascinante que envolve agricultores, cientistas e gente do mundo todo: a comunicação entre plantas. Vamos rever a reportagem do Nelson Araújo e da Mariana Fontes, quando o Nelson ainda estava trabalhando à distância por causa da pandemia. Quando tudo começou, eu estava num período de férias aqui no meu sítio na Serra da Mantiqueira. Por aqui fiquei, aproveitando a oportunidade para conhecer melhor esse cantinho do planeta que me coube cuidar. É uma área localizada perto do Parque Nacional de Itatiaia, na divisa de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Uma região que os estudiosos de geografia chamam de Mar de Morros do Brasil. Nós humanos estamos sempre conectados, celular, computador, redes sociais, pois as plantas também vivem interligadas. Olha só como estão entrelaçadas as raízes das árvores do quintal. Essa é a parte visível de um imenso emaranhado, uma rede que os pesquisadores chamam de Internet da Floresta. As copas das árvores vivem se tocando, os galhos se cumprimentando, mas a grande trança, a pipocante costura de vida entre as plantas se dá mesmo pelas raízes. E não é que elas só se toquem, não, elas se conectam. Andando um dia pela mata, se dê a curiosidade de se abaixar e de levezinho remover as folhas secas em decomposição. Vai descobrir uns fios branquinhos. A ciência chama o fiozinho de hifa, filamento de fungo. O conjunto de hifas é o micélio, uma renda que parece raiz e se irradia para lá, para cá. Se fosse possível levantar a manta de folhiço, a gente veria que essa intrincada teia branca se alastra por todo o canto, estabelecendo 1001 conexões. Por aí as árvores conversam. É a rede de micorriza, guarde esse nome. Mico significa fungo, risa, raiz, mas pode chamá-la de Wi-Fi da floresta. Mas antes de aprofundar nas redes de micorriza, eu gostaria de compartilhar uma mudança significativa que eu venho observando nessas montanhas. Me acompanha aqui o Eduardo Campos, foi quem me trouxe para cá na virada dos anos 2000. Nos tornamos vizinhos de cerca. Dudu, hoje a gente olha aqui, a vista é de uma bela mata densa. Antes, como é que era? Degradado. No meio da década de 80, Dudu, como é conhecido, mais 6 amigos compraram aqui uma área que tinha sido devastada para fazer carvão e depois transformada numa grande fazenda de gado e lavoura. Tinha várias plantações de batata, cenoura, cebola. E era conhecido como terra de batata. A recuperação, ele lembra, se deu por estágios. Assim que tiraram o gado e pararam com as roças, uma espécie tomou conta das encostas. A vengala, também chamada de calafá, tipo de um bambuzinho da Mata Atlântica. Planta pioneira, ela se alastra formando uma estufa a céu aberto, onde a vida estocada no solo desabrocha. Milhões de mudinhas passam tempos esperando um lugar ao sol. Pois quando vim pela primeira vez, a vengala estava morrendo, fim de um ciclo natural. Mas dava medo que a matinha adolescente viesse a secar também. Quando eu cheguei aqui, eu já vi a vengala queimada, né? Não, era horrível. Era seco, né? Era amarelo. De repente, a gente começou a ver, principalmente, Nelson, aonde tem essas maravilhosas engaeiras. Engaieira é essa árvore de fronde fincado, formato de buquê. É uma entre tantas espécies que reapareceram, como a araucária, marca das terras altas da Mantiqueira. Varrida da paisagem, aos poucos vem dando as caras, informando que não demora volta a dominar essas montanhas. A mata se restabeleceu e trouxe companhia. Eu teria muita honra de mostrar para vocês as nascentes hoje. Secavam. Hoje eu tenho 12 nascentes aqui. Água corrente mineral limpa e que a gente pode beber. Essa recuperação que assistimos na Mantiqueira é uma força de vida pulsante, eletrizante, sobre a qual a Mariana Fontes fala um pouco agora da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, São Paulo.
Na minha infância lá em Minas, eu ficava encantada com essa planta aqui. Eu adorava brincar de encostar nela para ver as folhinhas se fecharem. Aí eu esperava um pouquinho, ela abria e eu brincava de novo. Alguém me contou na época que a planta gostava de receber um carinho e então ela dormia. Por isso o nome de Maria Dormideira. Mas a ciência já estuda essa reação faz tempo. E não tem nada a ver com preguiça, não. A dormideira, também chamada de sensitiva ou Maria fecha-porta, está sempre ligada. Quando sente uma ameaça, é como se uma corrente elétrica viajasse pelo corpo dela, levando um aviso que diz: atenção, perigo. A planta então reage. Só que em vez de músculos para fugir, ela usa um sistema hidráulico. Se move deslocando água. Na hora que o sinal elétrico chega na base aqui da folha, ela vai perder água e vai murchar. O biólogo Gabriel Daneluzzi faz um teste que lembra aquele exame do coração. Precisa instalar uns eletrodos. Aí você poderia dar um sinal batendo na folha e a gente vai observar esse sinal aqui no gráfico no computador. Ah, deu um pico aqui. Exatamente. É o sinal elétrico que saiu da região de estímulo até a base da folha, indicando que houve ali uma perturbação. Se eu solto um vaso da planta dormideira no chão, todas as folhinhas praticamente vão se fechar com impacto. Um tempo atrás, um grupo de pesquisadores decidiu ensinar a planta que essa queda não tem nada a ver com a presença de predadores. Jogaram vários vasos no chão, muitas e muitas vezes, e assistiam as folhinhas se fecharem. Até que em um momento, ela parou com isso. Deixaram passar mais ou menos um mês, pegaram os mesmos vasos e soltaram no chão. E a planta continuou aberta. Eles entenderam, então, que a planta se lembrava daqueles experimentos de um tempo atrás. Em outras palavras, ela aprendeu. O que sugere que os vegetais podem dar respostas mais eficientes quando usam um tipo de memória. Elas aprendem através de processos bioquímicos que se repetem. Tudo que é presenciado fica registrado. E quando isso é repetido, isso é identificado. O que motiva um cientista, um pesquisador a estudar é procurar entender como que a vida se manifesta numa planta. E quais são, de fato, as suas capacidades. A natureza não conhece divisas, mas eu tenho licença para passar para o lado de cada cerca e entrar no terreno de um outro vizinho, que faz parte da mesma floresta. Vou pular um corgo, como se diz, para visitar duas raridades que sobraram da época em que houve intensa exploração de madeira por aqui. A primeira é uma araucária centenária, sabe-se lá de quantos séculos. Graças, com licença, é uma presença de grande impacto para a gente. De circunferência tem 6 metros. E de altura, olha como ela se ergue. Sobe, sobe, ultrapassa o dossel, a copada das outras árvores, impera na paisagem. Outra raridade é este pé de cedro. É um monumento. Passa dos 40 metros de altura. Essas maravilhas se erguem por conta própria, mas contam com uma estratégia da qual nós humanos nos valemos muito: a comunicação. A doutora Suzane Simar é uma cientista que virou referência nesses achados. Há 30 anos leciona e lidera um grupo de pesquisas no Canadá. Realiza experimentos de campo nas florestas da América do Norte e nos sofisticados laboratórios da UBC, a Universidade da Colômbia Britânica. Como este, por exemplo, provando que uma árvore transfere nutrientes para outra. Ainda nos anos 90, nós marcamos moléculas de carbono e as injetamos numa árvore. Em pouco tempo, detectamos que a substância tinha passado para os indivíduos do entorno. Conforme avançamos nas pesquisas, descobrimos como a transmissão se dá pelas raízes. E nessa interação é crucial o papel dos fungos. A fantástica malha de micorrizas, lembra? É que promove o leve e trás da informação na floresta. Entre outras coisas, encontra colaboradores para as árvores. Tema que o pesquisador Rodrigo Mendes desenvolve na Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, São Paulo. A gente
gente tem aqui uma bananeira e nós vamos nos aproximar dela e coletar um pouquinho desse solo para estudar no laboratório. A gente pode ter até 1 bilhão de células microbianas. É uma multidão invisível que mora debaixo dos nossos pés. E o que a gente vê aqui é uma diversidade enorme de fungos e bactérias. Isso representa uma fração mínima da diversidade que existe lá no solo perto da bananeira. As plantas concentram essa fartura toda na região da raiz, na chamada rizosfera. Durante o desenvolvimento da planta, ela elimina vários compostos pelas raízes que servem de comida para esses micro-organismos. Alguns micróbios podem ser um tormento, trazer doenças e até matar. Mas a maioria é parceira e é valioso saber em quem confiar. Aí no seu entorno, você consegue diferenciar aquelas pessoas que só trazem coisas boas, que estão sempre prontas para ajudar, daquelas outras que parece que vão te prejudicar de alguma forma? Pois as plantas conseguem fazer isso muito bem. Aqui debaixo do solo, elas escolhem e até atraem os seres que garantem a sobrevivência delas. Elas recrutam, por exemplo, quem oferece nutrientes. A planta precisa de nitrogênio para se desenvolver, mas não consegue retirar direto da atmosfera. Ela então libera substâncias químicas que convidam as bactérias. Em alguns casos, os micro-organismos passam a viver dentro da raiz. Ali eles captam o nitrogênio e transformam em compostos que os vegetais podem absorver. As plantas também convocam micróbios para defendê-las, formando barreiras contra infecções. A biotecnologista Carol Nishizaka tenta reproduzir isso no laboratório. Prepara 2 placas. Numa, vai só um fungo que pode causar doenças. Na outra, além do fungo, vai uma bactéria do bem. Vai colocar um fungo contra uma bactéria, é isso? Exatamente. Botar eles para brigar. É. Dias depois, o fungo que ficou sozinho avançou livremente. Diferente dessa outra placa. Olha aí, a bactéria do lado direito e o fungo do lado esquerdo. Ela liberou substâncias que não deixaram o rival crescer. Esse mesmo teste foi feito em plantas de trigo. Triste o destino da plantinha que enfrentou sozinha o fungo vilão. Já a outra venceu o ataque graças à bactéria que lutou por ela. E por isso que a gente vê as folhas mais eretas e mais saudáveis e sem sintomas quando a gente compara com essa situação. O Rodrigo agora estuda formas práticas de aproveitar todo o potencial desse exército da natureza. É exatamente isso que esperamos, diminuir a nossa dependência de usar químicos em sistemas de produção, estimulando os processos naturais que acontecem no solo para que a planta, juntamente com o microbioma da rizosfera, desempenhe esse papel. Daqui a pouco nós vamos falar da árvore-mãe. Alimenta os seus e também os das vizinhas, acredita?